Bom, pessoal, agora sim, acredito que podemos começar. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado já pelo tempo invertido nesse webinar. Eu fico muito feliz em ver a nossa distribuição geográfica. Então, nós temos partners conectados desde o Brasil, desde Portugal. Então, bem-vindos todos. Para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura e eu sou gerente técnico de contas na Gurtam para os países do Cono Sul e para o Brasil. Bom, continuando com os nossos webinars em português, hoje a gente vai ver a primeira parte sobre consumo de combustível. Então, no Elon existem muitas maneiras de trabalhar com esse tema. Então, por isso é importante conhecer todos eles e escolher o melhor que sirva e que se adeque às nossas necessidades. Essa vai ser uma série de 3 webinars e essa é a primeira parte. Bom, a nossa agenda para o dia de hoje é a seguinte. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de controles de combustível disponíveis no Elon. Logo, a gente vai ver o funcionamento do consumo por tarifa, o registro manual de abastecimentos. Logo, a gente vai ver o nosso segundo método de hoje, que é o consumo de combustível por cálculo. E, por último, a gente vai visualizar como essa informação é mostrada nos relatórios. Bom, antes de falar sobre os tipos especificamente, a gente pode separar os distintos métodos em 2 categorias principais. Então, a gente teria o que utilizam sensores físicos ou dados CAM. Os sensores físicos poderiam ser varinhas de combustível, um sensor ultrassônico, entre outros. E esses podem ser tratados no Elon como diferentes tipos, dependendo de como a informação é entregue pelo dispositivo. A gente vai ver cada um deles de forma mais detalhada nos webinars futuros, mas as opções disponíveis no Elon hoje são de nível de combustível, sensor impulsivo, absoluto e instantâneo. Um exemplo rápido nesse caso seria, por exemplo, imaginem que tenho uma varinha de combustível no tanque do meu veículo, realizei a calibração e no sistema obtenho diretamente a quantidade de litros disponível no tanque. Nesse caso, eu utilizaria um sensor do tipo FLS, no caso, sensor de nível de combustível. Agora, imaginem que eu tenho um dispositivo que me entrega dados CAM do veículo e o único dado que eu recebo é a quantidade total de combustível que foi consumida pelo veículo, ou seja, um valor que sempre cresce. Nesse caso, eu utilizaria um sensor do tipo absoluto, para que o sistema saiba como realizar o cálculo e comparar as mensagens. Mas não se preocupem com isso agora, porque a gente já vai ver tudo isso em webinars futuros. Bom, o segundo método seria mediante um algoritmo matemático do Elon. Então, nesse caso, seria um cálculo aproximado do consumo baseado em alguns dados GPS recebidos pelo dispositivo. Nesse caso, a gente tem 2 opções. Então, poderia ser um consumo por tarifa e um consumo por cálculo. Além disso, a gente pode utilizar registro de eventos para ter informação sobre os abastecimentos, já que por meio desses 2 métodos, o sistema não pode detectar automaticamente os abastecimentos, porque, obviamente, não existem sensores físicos nem dados de CAM. Hoje nós vamos cobrir somente esse segundo ponto, o controle de combustível pelo algoritmo do Elon, sem sensores extras. Bom, a gente pode começar falando sobre o consumo por tarifa, que é bem simples. Bom, esse tipo de cálculo matemático, o consumo por tarifa, depende exclusivamente da quantidade de quilômetros percorridos pela unidade. E esse método é configurado na janela Avançadas das propriedades da unidade. Vantagem. Bom, esse método é muito fácil de configurar, eu basicamente só preciso preencher um campo, mas a desvantagem é que ele não é muito dinâmico, então ele pode ser, ele não é tão preciso. Bom, como a gente tinha visto, a configuração do consumo por tarifa se configura na janela Avançadas. Então, nesse primeiro campo, eu preciso eu preciso indicar quanto de combustível meu veículo vai consumir a cada 100 quilômetros percorridos. Então, na janela Avançadas, eu indico a quantidade de combustível consumido em litros a cada 100 quilômetros. Bom, a gente pode utilizar aqui um valor que está indicado na ficha técnica do veículo ou o valor padrão que o Elon nos entrega, que nesse caso é de 10 litros consumidos a cada 100 quilômetros. Bom, aqui embaixo ainda tem a possibilidade de indicar o consumo estacional. Então, essa seção serve para países que possuem um inverno mais intenso, onde o consumo de combustível é maior. Caso eu tenha indicado, o sistema tomará em conta o novo valor de consumo a cada 100 quilômetros no intervalo selecionado. Por padrão, a gente tem definido aqui o intervalo de inverno no hemisfério norte. Para o hemisfério sul, seria desde os últimos dias de junho até os primeiros dias de setembro. Essa opção não é obrigatória, eu ativo se eu realmente na minha região precise desse consumo sazonal, dependendo do meu inverno. Bom, então a gente pode ver um exemplo real já no Elon. Então,
a gente pode trocar a tela. Bom, então como a gente viu, só preciso abrir as propriedades avançadas da minha unidade. Então, abro as propriedades primeiro, venho na janela avançadas, e aqui eu já teria, nesse primeiro campo, na seção parâmetros usados em relatórios, onde eu indicaria quantos litros meu veículo vai consumir a cada 100 quilômetros. Lembrando que isso é a única coisa que o consumo por tarifa toma em conta. Então, ele só toma em conta a quilometragem. Então, esse valor aqui vai ser proporcional dependendo da quilometragem que o veículo tenha percorrido em cada dia. Então, não existe nenhuma outra variável para isso. Caso eu queira indicar o consumo sazonal, eu só ativo essa caixa, indico quais são qual é o intervalo do inverno no meu país, na minha região, e também atualizo o valor de consumo. Então, eu aumentaria o valor de consumo, porque no inverno se consome mais combustível. Bom, agora a gente pode falar um pouco sobre o registro de eventos. No nosso caso, o registro de abastecimentos. Então, no painel de monitoramento é possível registrar quais foram os abastecimentos do meu veículo de forma manual por meio dessa opção que se chama justo registro de evento. Esses registros vão estar disponíveis nos relatórios e vai servir para acompanhar o volume abastecido, para manter um histórico e até mesmo para comparar os valores que são detectados automaticamente, caso a gente utilize um sensor de nível de combustível. Bom, esse sensor de nível de combustível realmente precisaria de um hardware adicional ou dados CAM. Hardware adicional seria a varinha ou um sensor ultrassônico. Mas, enfim, caso eu só queira um histórico de registro de abastecimento, eu posso utilizar essa opção. É importante ter em conta que esses dados depois vão estar disponíveis nos relatórios por meio de 3 tabelas diferentes. Então, a primeira é abastecimento de combustível, a segunda, custo de utilização, e a terceira, eventos. Então, os passos para registrar um evento seriam, bom, primeiro fazer clique sobre o ícone da bandeira, que está disponível no painel de monitoramento, esse é o ícone, selecionar qual é o evento que eu quero registrar, então, no nosso caso, seria abastecimento de combustível, e, por último, preencher quais são os dados correspondentes. Então, a gente pode voltar para o Yellow e fazer esse processo uma vez mais. Bom, posso fechar a janela avançadas. Notem que aqui no meu painel de monitoramento, eu não tenho essa bandeirinha que nós vimos no PowerPoint. Então, o que acontece? Isso não está disponível porque eu não tenho selecionado essa opção nas propriedades da minha lista de trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, faço clique nos 3 pontos verticais no canto superior direito, busco a opção Eventos ou Registrar Eventos e indico se eu quero que essa opção apareça diretamente numa coluna na lista de trabalho ou no menu adicional. No meu caso, eu quero que apareça no menu adicional, então eu vou utilizar a segunda coluna. Bom, agora ao fazer clique sobre essa flecha, o registro de evento vai estar disponível no meu menu adicional. Então, eu faço clique aqui. E logo eu seleciono qual é o evento que eu quero registrar, no nosso caso, um abastecimento de combustível. A descrição a gente pode manter a mesma. Eu indico qual foi o volume abastecido, então aqui eu posso colocar, por exemplo, 20 litros. Qual foi o custo desse abastecimento? Então, eu posso colocar, por exemplo, que custou R$ 20, que é a moeda do Brasil. E eu coloco 20, posso colocar 80 melhor, então coloco que custou R$ 80 para ser mais real. A data do abastecimento, então aqui eu posso deixar a data de hoje, a hora de hoje. Aqui embaixo eu tenho um campo que me diz desvio em minutos. Esse desvio, então, seria a diferença entre a hora de registro, nesse caso às 11h15, e o tempo real do abastecimento. Então, se eu deixar 30 minutos, significa que eu posso ter feito o abastecimento 30 minutos antes ou 30 minutos depois. Por último, eu posso selecionar a localização, caso eu queira, não é obrigatório. Eu posso fazer clique nesse ícone e selecionar qual é a localização onde eu realizei o abastecimento no mapa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, eu utilizei um posto que está aqui em São Paulo. Opa. Ele automaticamente preenche com o endereço e eu posso fazer clique em OK para salvar. Excelente. Então, nós registramos um abastecimento para esse veículo. Pela manhã eu tinha registrado outro e a gente pode ver esse resultado nos relatórios. Então, a gente vai poder ver, como nós tínhamos mencionado, esse registro em algumas tabelas. No meu caso, já tenho um modelo de relatório criado, então eu só venho aqui na janela de relatórios e nós podemos utilizar um modelo de relatório que se chama abastecimento de combustível. A gente pode, incluso, antes, revisar quais são as tabelas que eu adicionei nesse modelo de relatório. Então, faço clique nesse ícone para ver quais são as tabelas que eu adicionei nesse modelo. Então, tenho aquelas 3 que nós mencionamos: abastecimento de combustível, custo de utilização e a de eventos. A gente pode ver especificamente cada uma delas.
Então, em abastecimento de combustível, eu indiquei que eu quero as colunas hora, localização, registrado, a descrição, que é aquilo que aparecia na janela de eventos, e a quantidade de vezes que eu realizei o abastecimento no intervalo de execução desse relatório. Importante ter em conta o seguinte aqui. Caso o meu registro de abastecimento tenha sido manual e eu queira saber quantos litros eu abasteci, eu tenho que utilizar a coluna registrado. Caso a minha detecção de abastecimento tenha sido feita automaticamente, ou seja, caso eu utilize algum sensor extra, eu tenho que indicar essa coluna, abastecido. Como no nosso caso foi um registro manual e eu quero saber a quantidade de litros, eu utilizo essa opção registrado. Bom, agora eu posso, a gente pode ver essa coluna, essa tabela de custo de utilização, que o ponto positivo dela e a maior, bom, se utiliza na maior parte dos casos, quando eu quero saber quanto que eu gastei em determinado abastecimento. Então, eu mantive aquelas outras colunas que nós já tínhamos na outra tabela e adicionei essa aqui, que se chama custo. Por último, a gente tem uma tabela bem geral, que serve para qualquer tipo de eventos e que também serve para abastecimento de combustível. E aqui eu coloquei as seguintes colunas. Todas essas tabelas possuem as mesmas configurações, os mesmos ajustes, que são um agrupamento por data e as 3 primeiras opções de configurações, detalhado, numeração de linhas e total, para que ele me some e me entregue uma linha com o cálculo total de todas as colunas. Então, faço clique em OK, OK outra vez, e eu posso executar esse relatório que nós vimos, abastecimento de combustível, para o carro 04, que é a unidade que a gente vai estar usando hoje como exemplo. Então, faço clique em hoje e ele vai me trazer o resultado. Bom, como eu comentei, pela manhã eu tinha já registrado um abastecimento, e é esse que aparece aqui, de 30 litros, e agora, nesse exemplo, nós registramos o de 20. Então, aqui nós obtemos a quantidade de litros abastecida na coluna registrado, a descrição que ficou salva, e a quantidade de vezes que foi abastecido. Nesse caso, hoje, 2 vezes. Em custo de utilização, nós temos o custo total do dia. Então, na primeira vez que eu registrei um abastecimento, eu coloquei que ele custou R$80. E na segunda vez, também. Então, o total gasto em abastecimentos hoje para essa unidade foi de R$160. E por último, naquela tabela de eventos, eu obtenho quase a mesma informação. Mas só para que vocês vejam que eu posso resgatar essa informação de várias formas em 3 tabelas diferentes. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre o consumo por cálculo, que é um pouco mais complexo, mas é mais preciso. Então, diferentemente do consumo por tarifa, o consumo de combustível por cálculo vai tomar em conta a velocidade da unidade e o tempo de percurso, além da quilometragem, que também é tomada em conta. E lembre-se que o consumo por tarifa só toma em conta a quantidade de quilômetros percorridos pelo veículo, ou seja, é algo que não é dinâmico. Isso não acontece no consumo por cálculo, que toma em conta todas essas variáveis. O sistema, além desses pontos que a gente mencionou agora, ele utiliza informação dos sensores de motor, ou seja, pode ser ignição, horas de motor, e também sensores de eficiência do motor para o cálculo. Então, as vantagens desse método seriam as seguintes. Bom, nós temos mais variáveis que são tomadas em conta, como o tempo e a velocidade, além da quilometragem. Eu utilizo os sensores para realizar um cálculo, então, nesse caso, seria ignição e eficiência de motor, e por conta disso, é um método mais dinâmico, pela quantidade de variáveis justamente que nós tomamos em conta, o que torna ele um método mais preciso que o consumo por tarifa, porque nós sabemos que o veículo utiliza mais combustível quando está a maior velocidade, e o consumo por tarifa não toma em conta a velocidade diretamente, então por isso que o consumo por cálculo é o método mais preciso, matematicamente falando, para nós termos a quantidade de combustível consumido por um veículo. Bom, o consumo por cálculo se determina pelas seguintes variáveis. Então, primeiro, pelo consumo em marcha lenta, por hora, o consumo em ciclo urbano, e o sistema toma em conta uma velocidade média de 36 km por hora, e ele considera isso como um ciclo urbano, e o consumo em ciclo suburbano. Então, a velocidade média considerada para o ciclo suburbano seria de 80 km por hora. Então, ciclo urbano quando o veículo está dentro da cidade, e ciclo suburbano quando o veículo está fora da cidade. Bom, para fazer a configuração do consumo por cálculo, é necessário entrar nas propriedades da unidade outra vez e fazer clique agora na janela Sensores. Então, a gente vai ver aqui na janela Sensores, nós temos a opção de assistente de consumo matemático, que é esse ajuste que aparece no bordo superior direito.
Bom, uma vez que nós tenhamos feito clique nessa opção, uma nova janela vai se abrir e a gente pode indicar o seguinte. Bom, primeiro, o consumo em litros por hora, o consumo no ciclo urbano, então seriam quantos litros meu veículo consome a cada 100 quilômetros dentro da cidade, e o consumo no ciclo suburbano, também em litros a cada 100 quilômetros. As duas últimas informações, então, o consumo no ciclo urbano e suburbano, estão disponíveis na ficha técnica do veículo. Então, no meu caso, eu peguei um Jeep Renegade como exemplo, e a gente pode usar a ficha técnica dele para realizar todo esse exemplo para o nosso webinar de hoje. Então, se nós buscarmos a ficha técnica do veículo, nós temos indicado o seguinte. Ela me diz que o veículo faz 6,9 quilômetros com 1 litro de combustível no ciclo urbano e 8,6 quilômetros com 1 litro de combustível no ciclo suburbano, então fora da cidade. Bom, no início, eu havia comentado que a gente consome mais combustível quando o veículo vai a maior velocidade. Então, por que a ficha técnica desse modelo do Jeep Renegade me indica que o veículo consome menos combustível na estrada, onde a velocidade permitida é maior, que na cidade, onde a velocidade permitida é muito menor? Bom, essa regra que a gente comentou, a regra de que o veículo sim consome mais combustível quando a velocidade é maior, ainda é válida. Só que na estrada, então, na pista, o motorista, vai ter menos curvas, vai ter menos semáforos ou quase nenhum, então esse para e anda é muito menor. Já na cidade, nós temos várias curvas, semáforos e outras variáveis que fazem com que o veículo gaste mais combustível. Ainda assim, a gente sabe que quanto maior a velocidade do veículo, maior vai ser o consumo de combustível. Isso ainda vale. Bom, na ficha técnica desse veículo tem a informação da quantidade de quilômetros feitos por cada litro, mas a gente lembra que o sistema me pede quantos litros são utilizados a cada 100 quilômetros. Então, nesse caso, eu precisaria realizar uma regra de 3, como esse exemplo. Então, eu sei que esse veículo, o Jeep Renegade, faz 6,9 quilômetros e consome 1 litro nesses 6,9 quilômetros. Então, aqui eu já teria a informação para o ciclo urbano. Então, eu quero saber quanto que ele consumiria se ele tivesse que percorrer 100 quilômetros. Nesse caso, o X me daria 14,49. E a gente tem o mesmo exemplo aqui embaixo para o ciclo suburbano. Então, eu sei que ele faz 8,6 quilômetros com 1 litro de combustível. Só que o sistema me pede quantos litros ele vai utilizar em 100 quilômetros. E a gente sabe que X é igual a 11,62, fazendo o cálculo por uma regra de 3. Então, basicamente é isso que eu vou indicar naquela janela, naquele assistente de consumo por cálculo. Então, uma vez que eu tenho esse resultado, eu só preciso preencher essa informação nesse assistente. E note que a quantidade de litros consumido por hora não está indicado na ficha técnica do veículo. Por isso, geralmente, a gente utiliza um standard de 2 litros consumido por cada hora de operação. Isso serve para que a gente possa determinar depois quanto combustível foi gasto em marcha lenta, ou seja, quando o veículo não está em movimento, mas sim tem o motor ligado. Aqui a gente também tem a opção do multiplicador sazonal, que nesse caso funcionaria como nós tínhamos visto lá no consumo por tarifa. Então, eu posso indicar qual o intervalo do inverno no meu país ou região, para que eu tenha um acréscimo de acordo com a porcentagem que eu indique aqui. Bom, então agora a gente pode voltar para o Elon e fazer todo esse processo outra vez. Bom, então a gente está no painel de monitoramento. Outra vez eu vou fazer clique nas propriedades da unidade. Venho na janela Sensores. E vou fazer clique na opção Assistente de Consumo Matemático. Bom, então aqui eu vou indicar os valores que a gente já tinha conseguido para o Jeep Renegade. Então, eu vou manter os 2 litros consumidos por hora de operação do motor. Eu vou indicar aqui, no ciclo urbano, ele vai consumir 14,69 litros a cada 100 quilômetros, e no ciclo suburbano, que ele vai consumir 11,62 a cada 100 quilômetros. É importante que, se eu quiser usar as casas decimais, eu tenho que separar isso com um ponto, e não com a vírgula. Se eu colocar uma vírgula, o sistema não aceita. Então, eu separo com um ponto. Bom, além disso, para o nosso exemplo, eu vou aplicar um multiplicador sazonal para o inverno. Então, eu vou ativar essa caixa e vou indicar que no inverno o acréscimo vai ser de 20% com relação ao consumo que eu indiquei aqui. Só que eu vou trocar as datas. Então, como eu estou no hemisfério sul agora, eu vou indicar as datas para o inverno no hemisfério sul. Então, eu vou colocar do dia 30 de junho, os últimos dias de junho, até o dia 1º de setembro. E faço clique em OK.
Bom, uma vez que nós tenhamos salvo a informação do nosso assistente de consumo matemático, a gente vai ver que 3 sensores automáticos não visíveis são criados. Por que não visíveis? Bom, isso significa que esses 3 sensores não estarão disponíveis ao fazer clique no ícone da unidade, ou seja, que o cliente final não vai ver o resultado desses sensores. Isso eu defino nessa coluna. Então, como nós vimos, eles automaticamente são criados sem a visibilidade para o cliente final. Bom, o primeiro sensor criado é um sensor do tipo de ignição. Então, como nesse caso não tinha um sensor de ignição do motor para essa unidade, ele cria um sensor virtual para mim baseado na velocidade. E depois nós temos 2 sensores do tipo eficiência do motor. E a gente já vai ver cada um deles especificamente. Bom, então, primeiro a gente pode falar um pouco sobre esse sensor de ignição do motor que foi criado. Então, a gente faz clique aqui nas propriedades dele. E, bom, nós vemos que esse é um tipo de sensor de ignição realmente. E ele está baseado na velocidade. Então, note que o parâmetro do sensor é speed, e speed, nesse caso, seria bom, um parâmetro válido para qualquer tipo de dispositivo, porque é um parâmetro estándar para todos eles, e speed me traz a velocidade GPS com que o veículo se está movendo. Então, o parâmetro que a gente está usando aqui é speed mais hashtag speed dividido constante 2. Então, o que ele está fazendo aqui? Bom, primeiro o que ele faz é, ele pega a velocidade atual, por meio do parâmetro speed, e ele soma com a velocidade da mensagem anterior. Então, com o hashtag eu estou indicando que eu estou pegando a velocidade da mensagem anterior a essa que seria atual. Logo, ele vai dividir essa soma que nós fizemos aqui pela constante 2, pelo valor 2. Então, o que ele está fazendo é entregando uma média da velocidade desse veículo, considerando a mensagem atual e a anterior. Por último, aqui embaixo, nós temos esse consumo litros por hora. E a gente tem o valor 2, que foi justo o que nós indicamos lá no nosso assistente de consumo por cálculo. Caso eu já tenha um sensor de ignição criado, ou seja, caso eu já tenha criado um sensor de ignição para o meu veículo, ele utilize um parâmetro real de ignição, a única mudança vai ser que o nosso assistente vai adicionar essa informação para o seu sensor, e não vai utilizar isso, esse parâmetro virtual que nós temos aqui. Bom, a gente pode dar OK e seguir para o nosso próximo sensor, que é o de eficiência de motor. Bom, então a gente abre as configurações dele e nós vemos que ele utiliza exatamente o mesmo parâmetro que nós acabamos de ver no sensor de ignição. Bom, a razão para utilizar esse parâmetro de velocidade e eficiência é aquilo que a gente já havia visto. Então, maior velocidade, maior consumo. E isso vai se traduzir numa menor eficiência por conta do maior gasto de energia se ele tiver uma velocidade alta. Só que aqui a gente pode avaliar a tabela de cálculo. Então, nós fazemos clique aqui na seção de tabela de cálculo e nós podemos, inclusive, não avaliar a tabela, senão que diretamente o gráfico. Então, primeira coisa que nós temos que ter em conta são os R's do nosso gráfico. Então, em X eu tenho representado a velocidade e em Y o meu coeficiente de velocidade. Então, importante saber que no gráfico tenho estabelecido que o estado em marcha lenta, ou seja, velocidade zero, é igual a 1. Ou seja, velocidade zero, o motor está ligado, marcha lenta, o meu coeficiente de consumo vai ser igual a 1. Isso seria o estado de menor consumo para que o motor possa estar em funcionamento. Então, velocidade zero, marcha lenta, motor ligado, o meu coeficiente vai ser igual a 1. Bom, logo, a partir da minha velocidade mínima de movimento, e isso eu vou estabelecer lá na detecção de viagem, na janela detecção de viagem, nas propriedades da unidade. No meu caso, para essa unidade, eu tenho definido que minha velocidade mínima de movimento é 1 km por hora, ou seja, eu começo uma viagem quando o veículo atinge 1 km por hora. Então, ele toma em conta isso também para o consumo por cálculo. Então, nós já vemos que, se nós aproximarmos, aqui, quando a velocidade é igual a 1, o meu coeficiente salta para 2,6. Então, o que ele está indicando? Se a gente fizer a leitura desse gráfico, o que ele me indica? Isso indica que, para esse modelo de veículo que eu estou utilizando, porque eu utilizei os dados do modelo no meu assistente para o consumo, ele me diz que eu consumo mais que o dobro de combustível quando o veículo se está movendo do que quando ele está em marcha lenta. Por quê? Porque em marcha lenta eu tinha aqui que meu consumo meu coeficiente de consumo era 1, e quando eu tenho 1 km por hora, ou seja, a partir do momento que eu começo a me mover, eu tenho um coeficiente igual 2,6, ou seja, que meu consumo já salta, mais que o dobro de consumo de combustível.
Bom, excelente. Então, como nós tínhamos visto anteriormente, a gente tinha um promédio de velocidade urbana e suburbana. No nosso caso, a gente está considerando aqui 36 quilômetros por hora para o ciclo urbano e 80 quilômetros por hora para o ciclo suburbano, ou seja, fora da cidade. Então, se nós continuarmos lendo o nosso gráfico, nós temos o seguinte. Então, quando minha velocidade em x é igual a 36, eu tenho que meu consumo também se mantém em 2,6. Então, meu coeficiente continua se mantendo em 2,6 porque eu estou no ciclo urbano. Então, ok, então a gente pode arrastar um pouquinho nosso gráfico e acompanhar o crescimento da velocidade e o crescimento do meu coeficiente. Então, a velocidade vai aumentando e o coeficiente também. E quando a gente chega a 80 km por hora, nesse caso, no ciclo suburbano, a gente passa o mouse por cima, nós vemos que o meu coeficiente salta para 4,6. Resumo, quando eu vou a 80 km por hora, eu estou consumindo 4 vezes mais combustível do que quando o veículo está em marcha lenta, ou seja, motor ligado e sem nenhum movimento. Então, essa é a leitura que nós podemos fazer desse gráfico. Obviamente, a gente não tem que configurar nada disso manualmente, o sistema justamente faz isso sozinho. A única informação que nós precisamos indicar é aquela que a gente viu no assistente para consumo. Eu só mostro para que vocês entendam mais ou menos como o sistema realiza esse cálculo. Então, nesse caso, eu vou dar OK, e a gente pode falar sobre o último sensor que foi criado automaticamente pelo sistema, com base na informação que nós colocamos aqui, que é um segundo sensor de eficiência de motor, e nesse caso, esse só vai aparecer caso eu tenha indicado aquele multiplicador sazonal, ou seja, caso eu tenha colocado que o meu veículo vai consumir mais combustível no inverno, por exemplo. Então, a gente pode abrir também esse sensor para avaliar. Obviamente, caso eu não indique isso lá no assistente para o consumo, esse sensor não vai ser criado. Então, abra suas configurações e a gente pode ver a primeira coisa de diferente, o parâmetro. Então, aqui eu tenho um parâmetro que é time, D. Nesse caso, time vai ser o tempo Unix da mensagem. Unix é um sistema estandarizado para descrever um ponto no tempo. Depois, 2 pontos, o que ele vai fazer é converter esse sistema em segundos a dias. Por isso, o D aqui. Bom, agora a gente pode ver, de novo, a tabela de cálculo e a gente pode entrar aqui na gráfica para entender melhor como ele funciona. Bom, a gente vê que do dia 182 do ano até o dia 245, que é justamente aquele intervalo que nós colocamos, dos últimos dias de junho até o primeiro dia de setembro, o meu coeficiente salta para 1,2, ou seja, 20%, que também é justamente o que nós indicamos no assistente para consumo. Então, nós sabemos que do dia 182 ao dia 245, o meu veículo vai consumir 20% mais combustível por se tratar de um inverno, onde um veículo consome mais combustível que em outras estações. Bom, agora eu posso dar OK, OK outra vez, e a gente pode avaliar essa informação nos relatórios. Então, eu tenho um modelo mais ou menos pronto e a gente pode melhorar ele juntos para nós vermos como nós trabalhamos com essa informação de combustível nos relatórios. Então, eu vou passar para a aba Relatórios e vou utilizar o modelo que eu já tinha criado, que se chama consumo de combustível. Então, eu entro nele e eu já tinha adicionado três componentes. Primeiro, eu adicionei estatísticas, fazendo clique aqui. Depois, uma tabela de viagens. E, por último, um gráfico. Então, na tabela estatísticas, eu tenho as seguintes opções selecionadas. Então, qual o nome do relatório, para qual unidade eu estou executando, o início e fim de intervalo de execução, e quanto foi consumido por cálculo, que é o método que nós acabamos de ver, e quanto foi consumido por tarifa, que foi o primeiro método. As estatísticas servem como se fosse uma capa para o nosso relatório. Então, é legal quando a gente adiciona isso no nosso relatório. Então, agora eu vou dar OK aqui, OK outra vez, e eu vou executar esse consumo de combustível para o nosso carro 04, que foi o que a gente configurou agora. E eu vou executar para o dia de hoje. Bom, então a primeira coisa que nós vemos é uma diferença entre o valor do consumido por cálculo e consumido por tarifa. Segundo o cálculo, eu tenho que o meu veículo consumiu 9,94 litros. E segundo a tarifa, que só toma em conta a quilometragem, ou seja, é um valor lineal, eu consumi 7,41. Ainda que são próximos, existe uma variação aí importante. Então, por exemplo, se eu executasse esse relatório por um mês completo, obviamente eu teria grandes diferenças, mas é importante deixar claro que o consumo por cálculo é o mais confiável. Bom, depois nós temos uma tabela de viagens, então a gente pode ver quais foram as colunas que eu adicionei nessa tabela.
Nesse caso, eu coloquei as seguintes. Então, coloquei consumido por cálculo e consumido por tarifa. Existem outras opções de combustível. Então, se nós descermos aqui, nós temos essa seção que me mostra diferentes métodos de consumo de combustível, dependendo do que eu estou utilizando. Lembrem-se que essas siglas são aquelas para os sensores físicos ou dados CAM que nós vimos lá no começo. No nosso caso, sempre que nós estivermos trabalhando com tarifa ou cálculo, a gente tem que usar, por exemplo, consumido por e tem que dizer tarifa ou cálculo, dependendo do método que nós estejamos utilizando nesse caso. Outra tabela que eu acho muito interessante para trabalhar com a questão de combustível é de horas de motor. Então, nós já sabemos que a tabela de viagens vai tomar em conta o que eu tenho definido lá na minha detecção de viagens. Então, exemplo, essa tabela de viagens só está tomando em conta o seguinte. Então, abro a configuração do meu veículo, venho em detecção de viagens, e ela só está tomando em conta os intervalos onde a velocidade mínima de movimento do veículo foi superior a 1 km por hora, ou seja, a minha viagem começou quando esse veículo tinha mais que 1 km por hora e terminou quando o meu veículo ficou mais de 300 segundos ou 5 minutos parado. Então, na tabela de viagem, eu só vejo os intervalos que cumprem com as condições que eu estabeleci nessa janela. Agora, se eu adicionar uma nova tabela no meu relatório de horas de motor, eu não estou tomando mais em conta isso, senão que eu só tomo em conta o funcionamento do sensor de ignição que eu tenho criado na unidade. Então, a única coisa que ele vai tomar em conta é o intervalo onde eu liguei o sensor de ignição, no caso, quando eu dei ignição no veículo, até o momento em que eu desliguei e o sistema anotou isso. Então, essa é a diferença principal entre viagens e horas de motor. Então, a gente vem em nova tabela, tipo de tabela, vou selecionar horas de motor, e nós vamos ver que existem várias opções também para combustível, e essa é interessante porque ela me mostra o período do veículo em marcha lenta. Então, aquele período onde o veículo tem a ignição ligada, o motor ligado, mas não tem movimento. Então, vou adicionar as mesmas colunas. Então, quando começou o intervalo, quando terminou, qual foi o tempo de horas de motor totais, quanto tempo dessas horas totais o veículo esteve em movimento e quanto em marcha lenta. Descendo um pouco, a gente pode adicionar as colunas de consumo de combustível. Então, posso colocar quanto que ele consumiu nesse intervalo por cálculo, quanto que ele consumiu nesse intervalo por tarifa, e ainda existem outras variáveis, por exemplo, consumo médio por cálculo e por tarifa, ou consumido por exemplo, cálculo em movimento e consumido por cálculo em marcha lenta, e a gente pode adicionar essas para a gente comparar. Então, vamos buscar essa de consumo consumido por cálculo em marcha lenta, consumido por tarifa em marcha lenta e agora consumido em movimento, consumido por cálculo em movimento e consumido por tarifa em movimento. De novo, nas configurações eu vou adicionar um agrupamento por data, detalhado para eu ver os pequenos intervalos de horas de motor, numeração de linhas e um total. Dou OK, arrasto a minha tabela para cima, dou OK e executo outra vez. Venho nessa terceira tabela, que é de horas de motor, e temos definido o seguinte. Então, primeira coisa, o veículo hoje teve 1,53 horas de motor, ou seja, que o sensor de ignição dele ficou ligado por quase 2 horas. 1h43, esse veículo estava em movimento, e 10 minutos foram de marcha lenta, ou seja, motor ligado sem ignição. O sistema me indica que ele consumiu por cálculo 9,94 litros nesse intervalo, e que ele consumiu 7,29 litros por tarifa, que é aquele outro método que nós tínhamos visto, que só toma em conta a quilometragem. E aqui ele me diz que ele consumiu em movimento 9,60 e que ele consumiu em marcha lenta 0,34. Isso de acordo ao cálculo. Por que ele não está me mostrando aqui o consumo por tarifa em marcha lenta? Bom, porque ele não está tomando em conta a velocidade nesse caso. Então, por isso que, outra vez, o consumo por cálculo é mais preciso. Outra coisa legal de trabalhar com combustível é a oportunidade de fazer um cálculo, por exemplo, de quanto me custou esse intervalo com relação ao combustível. Então, por exemplo, aqui eu sei, segundo o consumo por cálculo, que ele consumiu quase 10 litros nessas quase 2 horas. E se eu quisesse, eu poderia adicionar uma outra coluna que me diga aqui quanto custou esses 9,94 litros para esse veículo. Então, o que eu faria nesse caso? Eu venho aqui, de novo, nas minhas propriedades do relatório, venho nessa tabela que a gente está usando de horas de motor, e eu posso usar essa opção que diz adicionar calculadora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero multiplicar a quantidade de litros consumidos pelo preço de combustível na minha cidade, por exemplo. Então, primeira coisa, eu indico o que é que eu estou multiplicando.
No nosso caso, a gente quer multiplicar a quantidade de litros consumidos. Então, eu vou utilizar o código C5, que representa a quantidade de litros consumido por cálculo. Então, eu coloco C5 vezes, representado por esse símbolo, e o preço do combustível na minha cidade. Sempre que a gente for indicar um valor fixo, nós temos que usar a expressão conste antes. Então, se eu quisesse, por exemplo, multiplicar por 10, eu teria que colocar conste 10. No meu caso, eu vou colocar, por exemplo, conste 4,5. Imaginem que 1 litro na minha cidade custe 4,5 reais, que é a moeda do Brasil. Aqui em unidade de medida, eu posso colocar o símbolo do real e eu faço clique em guardar. Então, uma nova coluna personalizada foi adicionada. Eu posso mover ela para que fique ao lado do meu consumido por cálculo e dou OK. OK outra vez, executo. Vou em horas de motor. E eu sei que, nesse intervalo onde meu veículo consumiu quase 10 litros, eu gastei R$ 44,72. Então, essa é uma maneira de trabalhar com o consumo e com o preço. E é uma informação bem legal para mostrar para o cliente. Bom, além das tabelas onde a gente pode usar a informação de combustível, e são várias, nós podemos também ter um gráfico disso. Então, nesse caso, eu tenho um gráfico adicionado. E ele me mostra o consumo de combustível dessa unidade. Eu posso, obviamente, melhorar meu gráfico, então, se eu fizer clique no modelo de relatório, vou no gráfico que eu adicionei, e eu adicionei o seguinte, eu vim em novo gráfico, selecionei o tipo de gráfico regular, e aqui eu indiquei quais são as colunas que eu quero utilizar. No meu caso, eu estou utilizando consumo de combustível por cálculo. Então, deixa eu abrir o que eu já tinha configurado, que era esse. E nós temos selecionado essa coluna, consumo de combustível por cálculo, que é justamente o que meu relatório está me trazendo. Aqui nas configurações eu posso melhorar ele, ou seja, eu posso adicionar distintas cores de fundo para identificar se o veículo estava em horas de motor ou não. Então, venho em configurações e adiciono aqui. Eu quero um fundo dizendo quando ele tinha, por exemplo, quando ele estava, por exemplo, em viagens, ou quando ele estava, por exemplo, em estacionamentos e paradas. Faço OK, dou clique em OK, OK outra vez, executo. E nós vemos que o laranja representa um estacionamento, então nós vemos que não houve consumo. O verde representa as paradas, ou seja, que o veículo também estava com velocidade igual a zero. E que o vermelho representa que o veículo estava em uma viagem, ou seja, que ele estava se movendo. E reparem que realmente o sistema mostra essa linha bem parecida ao período que nós temos indicado com uma cor do fundo do gráfico. A gente ainda pode melhorar ainda mais esses picos utilizando a opção suavizado. Então, se eu entrar de novo no meu relatório, vir no gráfico e adicionar consumo de combustível por cálculo suavizado, nós vamos ver linhas mais suaves. Então, eu busco de novo consumo de combustível por cálculo suavizado. Faço clique em OK, OK outra vez, executo. E nós temos duas linhas diferentes. Então, se eu tirar esse consumo de combustível por cálculo, eu vejo picos menores e é uma maneira, uma melhor maneira para mostrar essa informação para o cliente de consumo de combustível. Então, obviamente, onde o pico foi maior, houve mais consumo. E onde o pico foi menor, é que não houve nenhum consumo. Bom, pessoal, por hoje seria tudo sobre esses dois métodos, por tarifa e por cálculo, e agora eu espero alguns minutinhos para ver se nós recebemos alguma pergunta. Vocês podem usar a opção perguntas e respostas que aparece disponível na barra inferior do Zoom. Bom, o João pergunta, você recomenda utilizar consumo por cálculo e por tarifa para o mesmo cliente? Bom, na verdade, não recomendo. Por quê? Porque ele vai pensar que a informação que está sendo mostrada no sistema não é precisa. Ou ele pode desconfiar da informação que é mostrada, porque os valores, como nós vimos, podem variar. Então, no nosso exemplo, nós vimos 9 litros consumido por cálculo e 7 por tarifa. Então, essa informação é diferente, pode confundir um cliente. Então, na verdade, eu recomendo selecionar um deles e apresentar isso para o cliente.
Obviamente, existe mais trabalho quando nós configuramos o consumo por cálculo, que é mais preciso, porque nós vamos precisar do modelo de carro que o veículo o cliente esteja utilizando. Então, isso vai dar mais trabalho, mas, por outro lado, ele vai trazer uma informação melhor. Então, na verdade, eu indico selecionar algum dos dois tipos e fazer a configuração necessária para cada um deles. Bom, o Fernando enviou. Qual a relação entre a quilometragem e o consumo no consumo por tarifa? Então, é justamente aquilo que eu tinha comentado. O consumo por tarifa ele só vai tomar quilometragem. Ou seja, se eu indicar que o meu veículo, ou seja, o meu modelo de carro, utiliza 10 litros a cada 100 quilômetros, bom, quando eu executar um relatório, ele vai tomar em conta só isso. Ou seja, se no dia seguinte eu tenho percorrido 200 quilômetros, ele vai fazer uma proporção direta com o que nós indicamos. Ou seja, se ele andar 200 quilômetros, ele vai mostrar que o veículo consumiu 20 litros. O mesmo, se ele andar 300 quilômetros, ele vai indicar que o veículo consumiu 30 litros. O que não acontece no consumo por cálculo, porque o consumo por cálculo, ele vai tomar em conta a velocidade que o veículo tinha, além daquele cálculo que nós vimos com os sensores de eficiência. Então, essa é a diferença principal e por isso um é mais exato que o outro. O Frederico Vicente pergunta: e para os dispositivos que não têm parâmetro de ignição, o sistema irá assumir automaticamente quando a viatura estiver em movimento? Exato, Frederico. Então, quando o nosso veículo, quando a nossa unidade não tem nenhum sensor de ignição criado, o sistema vai automaticamente criar uma ignição virtual. E ele vai tomar em conta a velocidade para dizer se o veículo tem a ignição ligada ou não. Obviamente, entre aspas, porque isso está baseado na velocidade. Mas não se preocupa. Caso você não tenha um sensor de ignição, igualmente você pode utilizar o consumo por cálculo, porque o sistema já vai criar para você automaticamente um sensor de ignição virtual. Bom, pessoal, excelente. Por hoje seria tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte via e-mail ou enviar para o meu e-mail pessoal. Então, obrigado outra vez pelo tempo que vocês invertiram em estar aqui hoje e a gente se vê na próxima. Um abraço.